Olá, muito bem-vindo aqui a esse canal, tá? E se vocês quiserem assistir esse vídeo completo, tá? Você vai lá no canal Mestre dos Derivativos. Esse daqui é um corte, né? Um corte de 20 minutos aproximadamente de um vídeo, de uma das aulas que são ao vivo. Mas se você quiser assistir a aula ao vivo toda quarta-feira, tá? Das 18h30 até as 20 horas, é só você ir lá na sala Mestre dos Derivativos, vai lá no canal Mestre dos Derivativos, né? E às 18h30 de quarta-feira tem a sala Mestre dos Derivativos. Então vai lá, assiste e aprende muito e vamos vencer o mercado. Muito bem-vindo aqui à sala Mestre dos Derivativos 2024, os jumbadores. Hoje nós vamos falar sobre borboleta e condor. Eu já vou pedir desculpas para vocês sobre o assunto. Está completamente defasado, gente. Eu já vou pedir desculpas sobre isso, então eu vou fazer o seguinte, gente. Para não ficar uma coisa chata do tipo assim, pô, mas a aula é de borboleta e condor. Imagina o seguinte, imagina que hoje, tá? A gente está falando assim, cara, eu vou te ensinar datilografia. Eu vou te ensinar datilografia. Pode ser? Você vai ter um diploma de datilógrafo. Você já pensou que maravilha, cara? Você vai chegar lá num banco e falar, eu sei datilografia. Não se usa mais datilografia. Infelizmente, gente, nós temos que nos atentar à realidade. Com o advento das opções semanais, a maioria das estratégias não faz sentido. Por que não faz sentido? O que você ganha na borboleta? É a degradação do tempo. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e falar um pouquinho rapidinho sobre borboleta e condor, como que é a sua estruturação. Tá? Depois nós vamos falar o que hoje realmente nós fazemos com essas estruturas. Quer dizer, não é que uma borboleta e um condor não funciona. Você pode até ensinar a datilografia do carro, mas é útil para você bater lá o computador mais rapidinho. Tá? Mas pegar e fazer uma escola de datilografia, eu não sei se faz muito sentido hoje em dia, tá certo? Então, temos que nos atentar à realidade. E a realidade é que o mundo mudou. O mundo mudou. Enquanto você tem uma rolagem semanal lá de 1, 2, chega a dar 1% por semana na call, na put, estudar borboleta hoje, esperar um mês é muito tempo. A gente sabe que borboleta, quanto mais longe você montar, melhor a sua chance de ganhar. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar somente o quê? O tutorial da borboleta e nós vamos ver o princípio dela e como é que vamos trabalhar um ganho em cima das estruturas temporais. Tá? Nos livros clássicos nós temos borboletas conjugadas, borboletas sobrepostas, borboletas alternadas, só que, gente, são estruturas que talvez funcionem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não. Sabe por que não funciona aqui no Brasil? Nós temos um grande desafio aqui no Brasil, uma coisa chamada emolumento. Emolumento quebra, gente, quebra todo mundo, deixa você torto o emolumento. Nosso emolumento é um dos mais caros, existentes no planeta. A maioria dos países não cobra exercício. Áustria, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, e aqui a cobrança sobre exercício é muito grande. Então nós temos uma situação em que se você levar uma borboleta até o vencimento e for exercido nas 4 pontas, você quebra lá no emolumento. Você quebra no emolumento, você também quebra onde? No emolumento nem tanto, mas na corretagem. Então eu digo que hoje não faz muito sentido uma borboleta, tá? Mas vamos estudar o tutorial dela e aí nós temos uma noção de como é que ela funciona. Agora, é o seguinte, as borboletas hoje, quando você pega operações ativos de vol muito alta, faz sentido montar borboleta. Faz sentido, porque a borboleta é barata. Então, só que também a chance de acertar um e outro é muito pequena. Tá? Eu tenho alguns ativos, por exemplo, o TQQQ, por exemplo, a borboleta dele é barata. Ela é barata, se você der sorte, você chega a multiplicar por 6, 7 capital em um período aí de um mês. Mas se acertar onde vai parar o TQQQ é quase impossível. Você pode ser uma borboleta de R$5 lá, que você consegue sim ter aí uma possibilidade de ganho muito grande. Tá bom, gente? Então, vamos começar lá, vamos falar, eu vou deixar gravado, então vocês que estão aí fazendo o curso aqui no YouTube, Sala Mais Derivativa, não se preocupe, vai estar gravado, tá bom? E vai ter um curso novo, que é o Renda Contínua e Progressiva, tá? Só que ele foi completamente remodelado, nas próximas lives que eu tiver, vai estar aí como na descrição, o conteúdo, tá?
pauleira, é porrada, tá? Vocês vão ter que assistir na sala mais aqui via YouTube, tá bom? Bom, então vamos lá, começar aqui. Borboleta, tá bom? Então a borboleta, vamos falar somente com borboleta com call, tá bom? Porque com put, aqui no Brasil, não tem liquidez suficiente. Então vamos falar sobre borboleta com call. Então a borboleta ou butterfly, né? O que ela é? Ela é uma trava de alta com uma trava de baixa. Né? Mas peraí, se você faz uma trava de alta, você está apostando onde? Na alta. E uma trava de baixa? Na baixa. Por que você faria isso? Na verdade, você está apostando no intervalo. Tá? Então eu já vou descrever rapidamente qual que é somente os códigos com os strikes, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que você tenha essa seguinte situação. Eu compro aqui uma opção da A30, vendo duas da A32 e compro uma da A34. Pronto, isso é uma borboleta. É bem simples. Aqui tem uma asa 2, né? Então vamos supor que aqui o desembolso aqui, vamos supor que o custo foi mais ou menos aqui 40 centavos. E o valor máximo que você pode atingir com ele, teórico, é essa diferença aqui da primeira para a segunda asa, que dá R$2, que é o resultado máximo que você vai extrair. Então a gente nunca consegue isso daí, porque a borboleta, mesmo nos últimos momentos, ele tem um valor residual nessa cola aqui. Nunca alguém conseguiu tirar R$2 de uma borboleta. Já se conseguiu tirar da borboleta de asa 2, na faixa de 30 e pouquinho, até 1,55. Mas não é regra isso daí, tá? Você precisa acertar um miolo. O que eu posso dizer, tá, da dinâmica operacional da borboleta? Gente, a borboleta é o seguinte, em geral, tá bom? Em geral, você monta ele aqui quando ele está entrando perto de 30, tá certo? Então, em geral, tá bom? A montagem, tá bom? É na primeira asa, tá? E o stop, onde que é o stop? O stop é o seguinte, é aqui entre a segunda, o miolo e a segunda asa, tá bom? Então é o ponto médio aqui. Então o stop aqui no caso, aqui, eu chamo de terceiro, né? No terceiro quartil, tá certo? No terceiro quartil, não, vamos colocar, como mudar isso daqui? Vou colocar aqui, né, entre o quê? Né? Entre ponto médio entre o quê? Ponto médio entre, né, esse miolo e a asa. Tá? Então vamos lá. Por que isso daí? Bom, vamos lá. O que acontece com a borboleta? São 4 pontas. Então você vai ter que. São 3 pontas. Tá? Então, no caso, quando você vai ter que usar robô para fazer isso. E se ultrapassar aqui o miolo, o miolo, o que acontece? Começa a crescer o tamanho das opções, o valor. Então o robô não consegue fazer o desmonte. Então quem usa o robô para isso, se você entrar aqui, quando chega no miolo, você já vai ter que zerar porque você ainda tem um lucro. Agora, se estourar o miolo, você perde tudo. E o seu gráfico, ele é assim, ele tem uma perda. Só que aqui, tá? Deixa eu primeiro chamar um alerta para a borboleta. Tá? Tem gente que fala que a borboleta não tem risco. É mentira. Tem risco sim. O que acontece? As pessoas falam muito sobre risco matemático. Tá? Risco matemático é um risco teórico, não é um risco prático, não é um risco operacional. Eu vou te contar uma história extremamente triste de um cidadão que foi operar nos Estados Unidos, né? E você sabe como que é, né? Quando o cara começa a operar, aquela sensação de que é melhor do que os outros, que é o cara fodão, é incrível, gente. Como os caras se quebram nisso daí? O cara se quebrou feio. O que aconteceu? O cara montou uma borboleta gigantesca e ele viu que isso aqui era isso daqui, ó, estava bonitinho. Só que aí aconteceu o seguinte, essa borboleta, ela era de asa R$1, $1, num ativo de 150 dólares. Ele fez uma borboleta, coisa do tipo 149, 150, 151. Pagou lá 1 centavo. Aí o que aconteceu? Montou um bloco gigante e ultrapassou os 151. Ou seja, teoricamente você não paga nada para sair, só que você tem que desmontar isso. Ele montou um lote tão grande. Bom, eu já vou dar o resumo da ópera, tá bom? Gastou 1 centavo para montar, né? E teve que gastar, então gastou lá em torno de acho que 6 mil dólares lá para montar. E aí, quando foi para execução, a cobrança comercial ficou devendo 60 mil dólares para a corretora. Tá? Então, super triste, teve que vender casa, bom, vieram atrás dos bens dele, enfim, tá? Uma história muito triste. Então, o que acontece com a borboleta?
ela não tem risco matemático assim falando, mas na prática tem. Se você não conseguir desmontar, você vai ter que pagar a corretagem. Teve um caso recente, tá, de um cidadão que fez uma borboleta com asa 0,50 centavos na Vale, e a Vale disparou. Aí foi exercido. Eu fui lá, fez lá 100 quilos, quer dizer, comprado em 100, medido em 200, comprado em 100. Veja, você comprou 100 quilos da asa 70, por exemplo, lá da Vale, 100 mil vezes 70 são 7 milhões de notional. Ai, mas eu estou travado, isso não tem nada a ver. Não, travado também, você não vai quebrar tão feio, mas você tem o custo do emolumento. Então, a asa da borboleta, a asa, tem que ter pelo menos, tá? Pelo menos 5%, tá bom? A asa, né, de pelo menos, tá? De 5 a 6%, ou mais, ou mais. Menos que isso não faz sentido uma borboleta, porque a chance de você ganhar é muito pequenininha e ou das duas uma cor acaba virando pó, né? Ou se não, o negócio sobe muito forte, você vai quebrar lá na modelagem, na corretagem. Eu gosto de chamar a atenção para isso. Tá? A maioria dos professores, eles gostam de colocar as operações como se fossem maravilhosas, que não dão problema nenhum. Tá? Aliás, eu falo, não, tem problema. Quando eu falo assim, você vai fazer um bolso horizontal, você tem que assumir a compra do papel. Eu falei que você tem que assumir a compra do papel. Se você não pode assumir a compra do papel, você não monta um bolso horizontal com CUT. Tá? Então veja, aqui você realmente, na sala mais derivativa, você vai aprender o seguinte, né? Você vai aprender efetivamente a dinâmica operacional. Uma coisa é a teoria. Teoria você vê no livro, tá? Mas a dinâmica operacional é diferente. As pessoas elas não entendem o que as armadilhas têm na dinâmica operacional e são grandes armadilhas, é muito perigoso. Tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas e muita gente, né, acaba o quê? Caindo nessa armadilha. Então vamos lá. Borboleta, o que acontece? Você monta aqui e sai aqui para cima. Beleza, ótimo. Tá? E não monte muito grande, tá? Se o seu notional vendido não pode superar 2 vezes o seu patrimônio. Então, se você vendeu, não importa que você está travado, vendeu 100 quilos de uma posição lá, cara, você vai ter que assumir que você vendeu 100 quilos do miolo 30, você tem 3 milhões. 3 milhões. Então, você tem que ter pelo menos 1,5 milhão de patrimônio. Menos do que isso, não adianta você montar borboleta nesse tamanho. Vai fazer outra estratégia que dê mais lucro. Tá bom? Não vai ficar brincando com borboleta, porque eu vejo tanta gente quebrar a cara com borboleta que é brincadeira. E não vai fazer borboleta sobreposta, não. Ou você monta uma borboleta nessa asa, ou você não monta. Tem outros jeitos de perder dinheiro com borboleta, tá bom? Agora, Condor. O Condor, a diferença é que você separa esse miolo. Então, aqui um exemplo de Condor, né? A30 menos A32 menos A34 mais A36. Qual que é a vantagem do Condor? Se você for ver, o que acontece aqui? Isso aqui você nunca vai chegar nos R$2. Mas no caso do Condor, eu já vi casos dos Condors chegarem nos R$2. Quando chegar nos R$2. E como é que ele vai conseguir chegar nos R$2? Se ele ficar bem aqui no meio. Tá? Então aqui, o Condor, né, ele vai ficar com esse tipo de estrutura. Tá? Eu prefiro fazer com call. Tá? Tem gente que faz com put, faz em invenção. Olha, gente, operação boa, isso daqui eram operações assim meia boa, médias. Mas por que eles eram utilizados? Porque antes não tinha o recurso da opção semanal. Mas a borboleta ainda é maravilhosa, porque essas borboletas, quando você acerta, ela multiplica por 3, 4, 5 o ganho. O Condor também, o Condor já não tem tanto esse problema relacionado com a saída, tá bom? Tá? Já não tem tanto esse problema, porque geralmente o Condor, quando ele chega aqui no meio, ele sensibiliza e melhora muito. Então, nesse caso, como ele sensibiliza e melhora muito, você já fica mais confortável, ele tem menos problema com a saída. E caso dê algum problema muito grave no Condor, sabe o que você pode fazer? Você separa, né? Desmonta essa trava de alta e desmonta essa trava de baixa separadamente. No meio do caminho, quando ele chega aqui perto do 32,5, 33, é onde ele maximiza o ganho, mesmo longe do vencimento. Então, se longe do vencimento chegou lá perto do 33, botou lá 50 centavos, está 70, já cai fora. Não precisa esperar até o final. Embora tenha gente que chegue até o final do Condor e consiga realmente os dois. Aqui talvez você pague, se a borboleta está 40, o Condor deve estar tipo, 60 ou 65, mas ele pode chegar aos R$2 com mais facilidade.
Agora, tem uma vantagem o Condor tem uma vantagem, né? Como você sabe que existe uma faixa de ganho estável, geralmente o cara que opera Condor ele fica mais calmo em relação ao cara que opera borboleta, porque a borboleta, o que acontece? Cara, saiu aqui do miolo, você já perde, você já deixa de ganhar. Então a borboleta ela é muito mais tensa, né? O Condor não, o Condor ele é muito mais tranquilo, né? Você paga mais, né, pela sua tranquilidade. Tá? Então cada um escolhe, né, qual dos dois vai fazer, só dá importância para essa questão aqui da asa, tá? A asa tem que ser razoavelmente grande, tá bom? E se você quiser saber muito mais sobre borboleta, tem, né, nos vídeos antigos da sala mais derivativos, estudos sobre borboleta e combinação de borboleta, que hoje não faz mais sentido, por conta do custo do emolumento e também do advento das opções semanais que trazem um potencial muito maior de ganho, sem ter o quê? Esses problemas aí com essas borboletas aí, quando tem que desmontar e estiver dentro do dinheiro. Valeu? Então vamos lá, gente. Então acho que o que acaba acontecendo, mas não deixa, né, de ter. Aí você fala assim, mas tá bom, mas será que tem algum jeito, né? Veja, eu não estou, vamos dizer, tentando desencorajar. O que eu quero dizer é assim, tem operações melhores, só isso. Tá? Não estou querendo desencorajar quem quer montar borboleta. Porque o que acontece? É aquele lance da velha escola e da nova escola. Então você imagina a seguinte situação, que eu falo, olha, o mundo mudou e tem uma coisa muito melhor. Então você pensa assim, hoje quem é que tem telefone fixo em casa? Eu não conheço mais gente que tem telefone fixo. A maioria só tem celular. Mas é bom ter um telefone fixo. Pois é bom ter um telefone fixo. Você usa. Quanto tempo você fica em casa? O mundo mudou. O mundo não é mais um mundo que você fica tanto tempo em casa. Você fica muito pouco tempo em casa. A realidade é essa. Você fica pouco tempo em casa. E se você fica pouco tempo em casa, né, como é que você vai? Qual que é o lance aí? O que você fica fazendo em casa? Geralmente você volta em casa mais para dormir. Hoje, inclusive, os próprios imóveis estão diminuindo de tamanho. Tem até imóveis absurdos com 12 metros quadrados. Meu Deus, aquilo lá é um cubículo. Né? Mas hoje você passa bem menos tempo em casa. Tá? Pelo menos é a média. Tá? E você tem um dinamismo muito grande. Tá? Poxa, eu lembro que ainda tinha secretária eletrônica, até uns tempos atrás. Até 2005, 2006. Eu ainda tinha secretária eletrônica em casa, sabe? Tem que ser liga, deixa o recado. Gente, aquilo lá não existe mais hoje, acho que nem para comprar, é uma relíquia. Então, quando o mercado muda, é bom que você mude junto, tá certo? É bom que você mude junto, né? E não fique refém de um conhecimento que talvez não seja mais adequado. Né? Eu lembro muitos impérios, né, foram destruídos como? Eu não entendi o que estava acontecendo. Muitas vezes tem elementos que estão ocorrendo, as mudanças, e não prestou atenção às mudanças. Né? Não estava prestando atenção às mudanças. Então isso daí pode ser o quê? O início do fim. Estou dando uma limpada aqui no apagador, que o apagador está muito. Nossa, está feio aqui o negócio aqui do apagador, ó, como é que está, né? Mas se não limpar, né, ele não limpa direito, tem que limpar. Bom, vamos lá. Então, a borboleta e o Condor, eles não tiveram sua funcionalidade. Assim como a máquina de escrever teve a sua funcionalidade, que foi atropelado o quê? Pelo computador. Tá? A borboleta teve a sua funcionalidade. Pessoal, mas eu quero montar. Beleza, você pode montar à vontade. Tá? A chance matemática de você ganhar na borboleta é razoável ainda aqui no Brasil. Eu diria que superior a 70%. A questão é, quando dá errado, o incômodo que você vai ter para zerar é muito grande. Tá? Porque são 4 pontas. Agora, talvez uma trave horizontal de linha perpétua seja melhor, porque aí, pelo menos são 2 pontas só, é mais fácil você controlar isso daí. Tá? Bem mais fácil você controlar isso daí. Tá?
Agora nós podemos falar o seguinte, tá? Assim, cara, mas será que vale a pena, por exemplo, eu montar, qual que é o grande lance